Oi pessoal, tudo bem? No Meio Explica dessa semana eu vou falar sobre o Censo Demográfico do IBGE. Por que ele é importante, como ele é realizado, porque acontece de 10 em 10 anos e mais do que isso. Como ele influencia a manutenção e a criação de políticas públicas. O censo é uma grande radiografia sobre a situação de vida dos brasileiros. Confira todos os detalhes depois da vinheta. O censo demográfico do IBGE funciona como uma espécie de radiografia detalhada do país. O levantamento traz informações importantes, gente, sobre o total de habitantes e o perfil da população nos 5.570 municípios brasileiros. E é por isso que ele é considerado um instrumento essencial para a criação e para a manutenção de políticas públicas em todos os níveis, nacional, estadual e municipal. De uma forma bem direta e resumida, o censo é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população. E essa operação de coleta de informações, digamos assim, é bem complexa e realizada em várias etapas. Primeiro, é preciso fazer uma revisão dos mapas municipais e o levantamento dos endereços residenciais e não residenciais do país. Isso é chamado de base territorial e inclui tanto as áreas urbanas quanto rurais e comunidades tradicionais. E são levantadas informações do entorno dessas regiões, como se há pavimentação, iluminação e outros dados importantes do espaço em que o agente do IBGE vai andar ali, né? E cada agente fica responsável por um setor que é um pedacinho dessa base territorial. Só para você ter uma dimensão de tudo isso, no último censo de 2010, o país foi dividido em 314 mil setores. E depois disso eu preciso olhar então para a tecnologia que vai ser utilizada para captação, para apuração e para divulgação desses dados. E antes da operação oficial começar, um teste preliminar, o censo experimental, é feito para garantir aí que nada sai errado e só então os agentes vão de fato percorrer o país de ponta a ponta para entender como vivem os brasileiros. Dentro da pesquisa, existem dois tipos de questionários. Um deles é o básico, que é aplicado em todos os domicílios do país, e o segundo da amostra contempla um número maior de questões, por isso é mais demorado e custoso e não é aplicado para todos. E quais são as informações contidas neles, né? Bom, primeiro é importante dizer que todas as perguntas descritas no questionário básico constam também no da amostra, para garantir mesmo que todas as pessoas respondam as mesmas questões. E sobre o que esses questionários investigam? Bom, os dois perguntam se as pessoas têm acesso à luz elétrica, abastecimento de água, saneamento básico, coleta de lixo, computador com acesso à internet. Também tem algumas questões específicas sobre os moradores das residências. E aí eu tô falando de idade, cor e raça, tipo de trabalho, nível de escolaridade e, no caso das populações indígenas, etnia e língua. Enfim, todas essas informações são computadas e divulgadas meses depois. Como eu citei lá no início do vídeo, isso é essencial para a criação e para a manutenção de políticas públicas, porque é a partir dessas informações que é possível entender as necessidades e, mais do que isso, eu diria, as vulnerabilidades da população nas mais diversas esferas. Não dá para fazer, então, política de saneamento básico, por exemplo, sem entender quantas pessoas têm e não têm acesso à captação de esgoto. Ou, falando especificamente sobre a saúde, calcular a quantidade certa de vacinas, como a da polio e do sarampo, sem saber quantas crianças moram em cada região. Indo um pouco além nessa discussão, é a partir das informações do censo que são definidas as quantidades de deputados federais, estaduais e vereadores em cada estado e município. Os resultados também servem de parâmetro para saber quanto cada cidade e município vai receber de repasse de verba federal. Na iniciativa privada, esses dados também ajudam na tomada de decisões. Aqui eu posso citar a abertura de novos negócios. Bom, acho que o vídeo dá uma dimensão aí do trabalho e da importância que o censo demográfico tem, e todo esse esforço, é claro, tem um custo e ele não é baixo. E isso ajuda a justificar porque o censo é feito de 10 em 10 anos, tanto no Brasil quanto em todos os outros países que fazem esse tipo de levantamento.
Bom, o último censo que a gente tem é de 2010, então ele teria que ter sido feito novamente em 2020, mas em função da pandemia ele foi prorrogado para este ano. No entanto, agora há um impasse quanto à sua realização. Recentemente, o governo federal anunciou o cancelamento deste ciclo do censo, digamos assim, por falta de verba. E o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal determinou que sim, que o censo seja feito, custe o que custar. Bom, e dentro dessa história só uma coisa é fato: a não realização do levantamento geraria aí um baita apagão sobre a real situação de vida dos brasileiros. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou de fato, deixa aqui seu like, se inscreve no nosso canal e vem acompanhar as nossas outras notícias e vídeos diários. A gente se vê na semana que vem em mais um Meio Explica.